Paula, deixa eu te apresentar, né? Minha vizinha, minha amiga aqui, né? De condomínio, aqui no prédio. Paula Silveira, bem feito. Né? Vinda de Ponte Nova. Estou atuando agora no Centro Cultural Banco do Brasil. Dentro do banco, quando eu entrei, foi um sonho assim que eu realizei, trabalhar lá. Que bom, é um espaço ali maravilhoso, né, que eles têm, né? Maravilhoso, eu adoro. Paula, então assim, né, nosso tema é a gente falar, né, dessa estrutura emocional para morar sozinha, né? Você veio de Ponte Nova, já está há 10 anos aqui em Belo Horizonte. Que eu não moro tão sozinha assim também, né? Eu tenho a Tulipinha, que é a minha cachorra. Sim. E fala um pouco disso, como é que é morar sozinha? Para você foi fácil essa decisão? Era tudo bem ou não? Tinha algumas questões? Como é que foi isso? Para mim até que nunca foi um peso assim e nunca foi uma questão assim de morar sozinha, não. Simplesmente aconteceu. Eu acho que eu me adaptei bem a essa situação. Eu gosto muito de morar sozinha. O que tem de bom de morar sozinha? Olha, eu também tô sempre ali pensando no que eu gosto de fazer, assim, né? Eu tô sempre fazendo alguma coisa que eu gosto. Eu gosto desse silêncio. Eu gosto de fazer as coisas no meu tempo. Eu acho que em algum momento isso pode ser até, às vezes, prejudicial por um convívio, assim, em grupo. Porque a gente fica tão acostumado a fazer as coisas no nosso tempo, na nossa hora, em acelerar ou desacelerar. Eu acho que nesse sentido tem essa facilidade do convívio sozinho, assim, porque se você está num coletivo, aí você tem que pensar direito nessas horas. Tem desvantagens? Tem, né? Às vezes a gente se sente sozinho, que eu acho que é natural mesmo, assim. A cabeça às vezes começa a ir para algum lugar que muitas vezes nem é real. E dá uma certa tristeza, uma carência, né? Hormônios, às vezes na hora que eles oscilam ali. Mas só não deixar esse pensamento que nem existe de uma ansiedade, né? Sim. Eu acho que vai por aí, assim. Quando a gente começa a se sentir sozinho, alguma tristeza, aquele vazio que existe mesmo e sempre vai existir. Acho que no final das contas... E aí vem o emocional, precisando dar conta disso, né? De lidar com esse vazio, de estar ali sozinha, né? Como é que você faz? Né? Como é que você sente isso? Né? Você estruturalmente, emocionalmente, aí você busca o que para fazer, para puxar, sair preencher disso, ali, né? Preencher. Eu faço análise tem muitos anos também. Eu já tenho também mais de 10 anos de análise. E eu já entendi que esse vazio existe e que ele sempre vai existir em algum ponto, assim, por mais que a gente tente preenchê-lo. Então, eu acho que, de certa forma, eu até lido bem com isso. Mas eu também tenho meus recursos, né? Eu paro muito para pensar assim na vida, do que eu realmente gosto de fazer, porque eu quero que a vida faça sentido para mim. Então, assim, o que eu gosto? Então, eu gosto de muitas coisas. Ótimo. E eu tô sempre transitando nessas coisas assim que eu gosto. Às vezes mais, às vezes menos. Por exemplo, da guitarra, né? Eu passei 2 anos assim muito apaixonada e muito assim na guitarra. Esse ano eu já não tô tão nela, assim, imersa, mas ela tá ali, só que menos. Mas aí tem outras paixões, assim, que eu tenho na vida, né? Que é pedalar, que é a tulipa, que demanda um tempo, um passeio, que é viagens. Então que é séries. Mas acho que o que mais que eu invisto, assim, meu tempo no lazer mesmo é pedalar. Isso. E esse era o segundo tema, né, que a gente ia falar, né? Sobre realmente trazer o lazer para lidar com essa ansiedade, né? Eu acho que eu sempre tive uma facilidade em lidar mesmo, assim, em lidar sozinha com as questões, assim. Na hora que eu... Nessa sua mesmo habilidade, né? Havia já uma base que te possibilitou isso. Né? Eu joguei tênis, que é um esporte individual. Eu joguei tênis muito tempo, quando eu era criança, tipo uns 12 anos, até hoje em dia. Eu tô só pausada. E eu formei em educação física. Eu sou formada em educação física. Que lindo! E eu dei aula de tênis durante muitos anos. Aí depois que eu entrei no banco eu ainda conciliava, sabe? Mas eu fui descobrindo outros mundos
da cultura e a bicicleta sempre fez parte ali. Então hoje eu acho que eu agrego bem assim essa coisa do esporte, do movimento, com o que eu vim descobrindo depois, que é a cultura, do teatro, a música também já estava sempre ali, mas do cinema, do audiovisual, assim. Hoje eu acho que foi uma junção, assim, de uma Paula lá de trás com uma Paula de agora, assim, sabe? Uhum. E esse crescimento, né? Você sempre olhando para você, entendendo o que te faz bem, como é que você vai espairecer, né? Como é que o que vai ajudar ali, o que também está fazendo mal. E vão conectando com pessoas também, né? Eu tenho muitos bons amigos, assim, poucos, mas muito bons amigos, né? Que também têm esses gostos parecidos e em algum momento estamos juntos, mas eu acho que esse estar sozinho, estar afastado sozinho, eu acho que ele é bom para se estruturar mesmo, assim, porque senão eu já entendi também, assim, na minha vida, que às vezes, né, essas coisas de pulando de relacionamentos em relacionamentos, assim, né, sempre buscando, a gente vai embolando muito. Então, a análise me ajuda muito nesse sentido de não embolar muito com o outro, assim, sabe? De saber quem é você. Saber quem é você com o outro. Porque eu também tomo as dores dos outros, sabe? Acho que é um grande desafio também da minha vida. De pessoas que eu gosto muito, em situações que ela tá passando e eu já tomo as dores e brigo mesmo. Então, são vários desafios mesmo que eu tenho na análise, de não embolar com o outro e de ter a minha individualidade, mas também conseguir compartilhar. Tem hora que a gente vai nos extremos, né? Tem hora que a gente se isola até demais. Também tem esse outro lado, né? Do morar sozinho e tal, que a gente se fecha muito. Então a gente tem que saber ir e voltar, manter um equilíbrio. Você faz análise com psicólogo? É psicanalista. Mas eu passei por psicólogos na minha adolescência. Esse estar sozinho te remete a você entrar mais em contato com os seus próprios pensamentos, com os seus sentimentos, com os seus desejos, com as suas dificuldades, seja no relacionamento, no trabalho, para a vida, com seus próprios objetivos, de você saber mais sobre você mesmo, se perceber mais. Quais são as suas dificuldades, os seus próprios desejos, os seus objetivos? Quais estão sendo as dificuldades para chegar a ter mais clareza sobre isso? A sua dependência com as outras pessoas, sejam familiares ou seja até mesmo dentro de um relacionamento afetivo. Por que você se sente tão carente? Por que você se sente tão dependente muitas vezes do parceiro e não está conseguindo ter essa constituição própria emocional, essa estruturação, esse fortalecimento emocional, para que você dê conta de você, para que você mesma possa buscar as suas próprias conquistas, para que você saiba mais de você. Identificando as dificuldades, os seus objetivos, né? O que te levaria, o que precisaria para que você estivesse superando essas dificuldades, buscando os seus objetivos. Então, esse estar sozinho, eu quero trazer como algo de você prestar mais atenção em você, de você olhar para dentro de você e buscar identificar quem é você, quais são suas dificuldades hoje emocionais e como poder superá-las. A terapia ajuda neste caminho, neste processo. Por isso que é importante a terapia com psicólogos, para que realmente seja de uma maneira profissional, para que seja de uma maneira bem feita, para que você possa realmente obter ali um resultado de uma maneira consistente. Sobre a questão de estar sozinho, né, se dando conta da sua própria vida, conseguindo morar sozinho, se mantendo financeiramente, com o emocional fortalecido, não tendo dependências emocionais, mostra um fortalecimento de que você consegue dar conta daquilo. Viver sozinho, você tomar decisões importantes por si mesmo, na sua vida,
ter a rédea da sua vida, você precisa de uma estruturação emocional para isso, né? Muitas vezes a própria dinâmica da família traz dependências emocionais ou até financeiras, mesmo já em adulto, trabalhando, e às vezes até nessa parte econômica, né? Por que você acaba não se desenvolvendo para estar sozinho, para estar com você mesmo, né? Quando você quer, né? Essa dependência e tem dificuldades de manter isso, ou até do próprio relacionamento, né? De estar em relacionamentos onde você já não quer estar mais, mas há uma dependência, às vezes, emocional, e que você fica ali naquela situação, não conseguindo sair e estando, né, de uma forma, às vezes, nociva, negativa, sem conseguir ter a sua própria firmeza, uma base que te proporcione você estar mais feliz. Ela fala do silêncio, que é importante no sentido de você se conectar com você mesmo, né? Quando a gente está em silêncio, né, estamos ali com nossos pensamentos, né? Estamos ali arejando um pouco a cabeça de informações, de decisões, ou até tomando decisões para que internamente aquilo seja resolvido. E isso é importante, né, para a gente ter esse autoconhecimento, para entrar em contato com o nosso interior. Ela fala também que muitas vezes a questão da ansiedade traz pensamentos de coisas que não existem, né? A gente fica ali elucubrando ali, fantasiando situações, e se, será, como que vai ser. E ela fala muito isso, né, de que por o hoje, o agora, né, para combater isso, e que, né, são pensamentos aí muito ligados, né, ao transtorno de ansiedade, e que, então, né, devem aí também ser cuidados. A Paula apresenta, né, ela fala que antes mesmo de morar sozinha, de fazer terapia, ela já tinha uma maneira própria de tomar suas decisões, de resolver as situações. Então, assim, isso vem de uma base familiar, né? Então, ela não teve tanta dificuldade, mas muita gente tem bastante dificuldade, porque essa base familiar inicial na vida, muitas vezes foi nociva, né? Tem dinâmicas muito insalubres, né? De dependência, de cobranças indevidas, exageradas. Gosto muito de cinema também, audiovisual. Montagem de redes sociais, assim, de montar os videozinhos, edições de vídeo. Eu gosto muito de brincar disso também. Mas como é que era a pergunta? Eu esqueci. Essas questões de lazer, tá. O que você traz realmente, né? Porque assim, não só em questão da ansiedade, né? Você puxou aí do ponto de morar sozinha e esse preenchimento com atividades de lazer. O lazer também como desopilar. Sim. Né? Do estresse do dia a dia, das obrigações, das tensões, das preocupações, né? Como que você traz essa válvula de escape, né? Olha, eu tento atuar de duas formas assim na vida. Uma é que eu tento trazer para minha realidade todas as coisas que eu gosto também de fazer, junto com as minhas obrigações, né? Então eu tenho as minhas obrigações do trabalho, eu tenho as minhas obrigações da casa, né? Em limpar, em cuidar, assim, de tudo, de mim e do meu trabalho. Então, nesses pilares, assim, por exemplo, eu gosto de pedalar, então eu gosto de agregar, então eu me desloco de bicicleta pela cidade. Então é como se eu vivesse, assim, fazendo relativamente sempre algumas coisas também que eu gosto, assim. Então eu gosto sempre de agregar. Eu falo que eu gosto de agregar valor, assim, àquilo que eu fiz. Eu gosto muito de sol, adoro sol. Eu acho que sem o sol eu fico até triste. Eu já entendi isso na minha vida, sabe? Então, quando eu não estou muito bem, que eu estou mais tristezinha, mais reclusa, eu venho para cá, para academia, que eu também gosto de fazer exercício, e faço exercício no sol, sabe? Então, eu vou sempre
eu vou sempre agregando. Aí eu vou trabalhar de bicicleta. Aí eu vou para aula de guitarra, eu me desloco de bicicleta. Que aquele deslocamento já vira Areja a também. cabeça, Já vira, né? ali também um caminho, assim, sabe? Já é um momento Já de é um momento de descontração descontração. também, né? Desopila, né? Então eu agrego, assim, da minha rotina isso. Isso me deixa, assim, muito feliz mesmo. E tem os momentos, assim, que não tenho obrigações nenhuma, que é só que eu fico até meio à toa, assim, sabe? Deitada no sol ali, fazendo nada, escutando música. Mas é importante, né? Então, isso. Eu não espero, assim, uma data importante, umas férias para fazer isso. Eu gosto de fazer isso, assim, todo dia um pouquinho. Na sua rotina. Na minha rotina. Porque exatamente isso, né, é importante na ansiedade. Né? Para você te manter... traz um presente, assim, te traz uma presença, assim, do agora, sabe? Não, já tô aqui fazendo isso que eu adoro. Manter na rotina essas válvulas de escape, né, para se manter saudável, né? E aí, obviamente, eu não faço tudo isso o tempo inteiro. Por isso que eu falo, às vezes, que eu gosto de muitas coisas. Mas cada hora eu tô fazendo uma coisinha. Mas aí tem aqueles picos, assim, que você só faz aquilo. Aí pedalo, aí todo final de semana pedal, acorda cedo pedal. Aí depois isso vai diminuindo, isso vai sendo preenchido com a música. Com, não, eu gosto de desenho, edições de vídeo. Aí vai transitando, assim, aí vai rodando, sempre nessa rotina, assim. Mas essas paixões que vão e voltam, assim. Então, e aí eu vou puxar também, então, um outro tema aí que você está falando, que é a questão de fazer a terapia. Sim. Né? Já faz aí por muito tempo, né? E o quanto isso é importante para se estruturar, para se conhecer. Uma das situações que ajuda muito é o lazer. São as válvulas de escape. Só que elas não são apenas quando estamos extremamente estressados. Temos que trazer isso na nossa rotina, fazendo parte da nossa vida. Porque os estresses, os aborrecimentos, as pressões que sentimos estão constantes também na nossa vida. A vida moderna ela é muito exigente, né? Temos muitos afazeres e precisamos estar bem emocionalmente para conseguirmos dar conta disso de uma maneira mais tranquila. Hoje em dia, a principal procura no consultório são os transtornos de ansiedade, devido a toda a pressão que a vida moderna traz, exige, e por isso é importante ter esse equilíbrio. E o lazer, né, um hobby, uma atividade que te desestresse dentro e fora de casa, porque às vezes eu gosto de ir para academia, mas em algum dia pode ser que não dê para ir. E o que dentro de casa também você pode fazer? Qual é o tempo, o momento, a atividade que você está trazendo para você, para o seu descanso, para aquele momento de poder respirar, poder descansar, poder desestressar. O que te ajuda nisso? São bons hábitos também que você tem buscado para se desestressar quando você está aborrecida ou cansada ou estressada. São atividades positivas ou elas também acabam te trazendo um outro problema, né? Muitas vezes as pessoas buscam a alimentação ali como fonte de parar uma angústia, parar uma tristeza, como alívio para uma angústia, para uma tristeza. Então, ou compras, as pessoas vão às compras, hoje em dia, né, é muito fácil aí pela internet até, para desestressar, para aquele dia que foi cansativo, porque você está com um problema muito grande que você não sabe como resolver, então você quer se afastar daquele pensamento difícil, daquela angústia. Então a gente também tem que ter cuidados e tratar essas questões quando a gente não consegue encontrar outros caminhos, maneiras de superar essas dificuldades, de lidar com uma angústia, de lidar com uma tristeza, com uma frustração. É importante que a gente traga isso para a nossa vida de uma maneira rotineira, não só pontual. Vou ter um
casamento, final de semana, então vou descansar aqui na sexta-feira porque é amanhã ali o casamento, né? Não, vou manter isso de uma maneira na vida, como eu quero a minha vida. Eu falo que o esporte salvou minha vida, né, na adolescência ali, e a terapia já agora adulta, assim, né? Porque o que é importante para mim na terapia, assim, que eu percebo é que é se conhecer mesmo. Não que eu não vá sentir as coisas, pelo contrário, eu vou fundo mesmo no sentimento, sabe? Independente dele qual for. Se for uma tristeza, assim, eu vou nela mesmo para entender o que é, por que dói, entender para entender, não que não vá doer mais, né? Exatamente. Porque sim, às vezes porque a gente não manda no sentimento, né? Mas a gente pode entender. Olha, doeu por isso e isso é por que isso? Então, assim, eu acho que eu vivo nessa constante análise, mas isso também vai para um outro lado de eu gosto disso. Por que eu gosto disso? Nossa, então você sim. O lado legal também, para que você possa agregar e trazer para você coisas boas, situações boas, estar com pessoas positivas que te fazem bem, né? Exatamente. É todo esse conhecimento do bem e do mal. Exatamente. Né? E esse conhecimento de entender o que a gente gosta de fazer para eu ter toda essa estrutura assim de preenchimento ali do meu dia e do meu lazer, né? Eu acho que vem muito junto ali também com esse conhecimento do entendimento do sentir, né? De sentir, nossa, eu gosto disso, isso me faz bem. O sol, a ausência do sol, dias, eu acho que talvez depois que eu tenha começado a fazer análise e parar para pensar, né, como eu me sinto naquele dia, por que eu tô triste, olha, eu tomei sol, olha, eu pedalei, nossa, como é que eu fiquei bem depois disso, né? Tem toda uma química por trás disso também, né, que a gente sabe, né, das atividades físicas e tal. E eu vou ir acreditando na ciência e vou indo mesmo e vou vendo como que faz a vida ter sentido, né? Que não adianta, e uma coisa que me traz muito assim para o presente também, que me tira um pouco dessa ansiedade e da tristeza, assim, uma depressão, que é pensando no que foi, que poderia ser, né? Fazer isso me traz muita presença, né? Fazer as coisas que eu gosto. Eu falo, é isso, o que eu tenho na vida é o hoje e o agora. Eu sempre tento tá parecendo, é um discurso muito bonito, mas eu tô ali, né, gente, nessa, vou dizer nem luta, assim, mas trazer essa consciência, né? Porque fica parecendo que todo dia é sol, mas não é bem assim. Mas como a gente vai entendendo o que a gente gosta e quais são esses recursos pra gente ficar bem, eu vou indo atrás dele. Mas tem dia que eu tô ali, tristona e vou ficar também. Mas aí eu vou sair também. Ô Paula, você está falando aí, né, dessa questão do hoje, né? Eu entrevistei o Ângelo Abu, que é um ilustrador, né? E a gente falou sobre essa questão do hoje em relação à ansiedade também. Sim. Então você está trazendo também esse ponto que você sente a importância do momento, né? De você não ficar no se acontecer, se for assim, como é que vai ser, né? Então é o hoje, né? Também para tirar essas tensões, as preocupações, né? E você aproveitar o momento. Né? Sim, é óbvio que não é um hoje de forma assim, eu não tô nem aí pro amanhã. Não, a gente sim, já tem uma certa estrutura, né? Eu já fui direcionando minha vida, minha carreira, os meus prazeres, assim, para minha realidade também. Então, dentro da minha realidade, né, tem um emprego estável, né? E aí eu acho que que foi uma construção, né? Eu pensei isso, eu acho que eu colho também os frutos assim de escolhas, né? Que eu tive lá atrás. Eu vivo uma vida relativamente simples, assim, sou feliz assim com pouco, eu acho, né? O suficiente, né? Eu acho que é o suficiente. Valorizando aquilo que você tem, né? Sim, dentro da minha realidade vou encaixando esses prazeres. E aí, tem hora que a gente tem que pensar no agora mesmo e ficar mais tranquilo, né?
E a terapia é isso, né? Essa consciência das escolhas. Né? De você saber fazer as escolhas entendendo o que aquilo pode trazer para você ou não. Sim. Né? E estar consciente para fazer as escolhas que você acha que vai te trazer coisas boas naquele momento. Claro, considerando muitas coisas, né, gente? Eu me considero uma pessoa otimista também. Me considero uma pessoa otimista. Então, assim, eu não tenho essa de... Eu gosto de ser feliz, sabe? Eu gosto do sol, eu gosto de ser feliz. Então, o que eu puder fazer para isso acontecer, eu vou fazer. Porque nem... E a terapia é uma delas. A terapia é uma delas, essa daí. A tulipa é outra. A tulipa é outra. E a bicicleta. E a tulipa é a cachorrinha linda dela, que acompanha ela, vive com ela. Minha parceirinha. Nem sempre as coisas dão ali exatamente do jeito que a gente gostaria que fosse, mas não quer dizer que não vai ser bom também. Eu acredito muito na vida nesse sentido, assim, de fazer ali o que a gente realmente acredita, que uma hora a gente vai ser recompensado. E fazer sinceramente mesmo, sabe? Por nós. Eu acho que a terapia traz isso. Tipo assim, o que eu quero nesse momento? E aí eu acho que não tem essa de dar errado, assim. Não é exatamente assim, então como é que você quer? Então a gente vai indo, assim. Eu não sou muito de ficar lamentando alguma coisa, não, sabe? Eu quero que dê certo, isso vai me deixar mais feliz, então eu vou tomar essa decisão. Nossa, enfim, bola pra frente. Sempre dei bola pra frente, assim, sabe? Dá umas olhadinhas pra trás, lógico. Claro. Principalmente pra agradecer. Sim, exatamente. E agradecer é isso, é você valorizar aquilo que você conquistou. Às vezes nem sempre da maneira que a gente queria, mas valorizando aquilo que você tem. Isso que traz também a felicidade, né? Você vê o que aquilo, né, que você já conquistou, quem você é, né, com as suas qualidades, reconhecer isso, se valorizar, isso, né, tem a ver com essa autoestima que traz essa estruturação emocional. Paula, então assim, a gente ir fechando essa questão em relação a você estar sozinha e ficar bem com isso, né, o quanto é importante, né, porque assim, tem pessoas que têm muita dificuldade em estar sozinha, até em relacionamentos, vão indo de um relacionamento para outro, né, e não conseguem estar bem com elas mesmas, né? E aí você junta isso, né, a terapia também para estar dando essa estruturada e você ficar bem, você se sentir feliz, realizada, né? Isso vai te né, organizando para estar assim, né? Mas você também já começou a estar sozinha sem a terapia? Sim, acho que sim. Eu acho que eu sempre tive uma facilidade em lidar mesmo, assim, em lidar sozinha com as questões, assim. Eu acho que a gente podia conversar e muita coisa. Essa entrevista com a Paula foi muito gratificante. Eu fiquei muito feliz dela aceitar, né, a minha proposta. Ela é uma pessoa muito querida, né? Eu tô aqui em Belo Horizonte há pouco tempo e ela é uma pessoa alegre, divertida, né? E realmente a gente, né, tem uma amizade aí. Muito obrigada. Curtam, se inscrevam para que a gente possa ir cada vez mais trazendo assuntos novos, temas novos, e muita coisa ainda tem aí para acontecer, muita gente aí para entrevistar e poder trazer aí para vocês essas pitadas aí de pensamento sobre a vida, sobre o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas dificuldades, como é que a gente pode ir, né, buscando isso e também, né, para que a gente se cuide. Não era nenhum tema aí que eu ia, né, tratar aí com a Paula, mas surgiu, né, ela trouxe aí linkado a essa maneira de viver sozinha, o quanto a terapia também ajudou ela nessa questão. E aí a gente aprofundou um pouco mais a importância de fazer terapia, como ela reflete em todas as áreas da vida, né? E o que é a terapia? É a gente se entender, é a gente se conhecer, né? A Paula trouxe bem essa posição de que ela entende ali, em alguma situação ali que a deixa triste ou que a aborrece,
o que está acontecendo, o porquê dela ficar triste. Não é eliminar o sentimento. Sentimento nós temos, positivos e negativos a vida toda, né? Inclusive também a ansiedade, né? A ansiedade faz parte da vida, não é para eliminar a ansiedade, isso não existe, né? A gente vai apresentar um TCC, vai criar ansiedade, né? A gente vai ter uma viagem importante, grande, vai criar ansiedade. O transtorno de ansiedade vem quando ele interfere nessa rotina, quando ele traz questões que vão interferindo, atrapalhando ali a nossa rotina. A Paula apresenta, né? Ela fala que antes mesmo de morar sozinha, de fazer terapia, ela já tinha uma maneira própria de tomar suas decisões, de resolver as situações. Então, assim, isso vem de uma base familiar, né? Então, ela não teve tanta dificuldade, mas muita gente tem bastante dificuldade, porque essa base familiar inicial na vida, muitas vezes foi nociva, de dependência, de cobranças indevidas, exageradas, por várias maneiras aí nocivas. E aí, o que fazer? Terapia. Porque você precisa se estruturar, você precisa se entender, você precisa se conhecer, você precisa desatar mesmo esses nós, como a gente fala, para que você se entenda e escolha, faça escolhas, tenha outras referências, busque outras referências para que você possa se fortalecer e se estruturar e conseguir construir essa base que não foi proporcionada lá atrás. Então, assim, tudo tem solução, é buscar, né? É preciso querer para que realmente você possa caminhar nesse processo de estruturação e fortalecimento emocional. A terapia, ela tem o objetivo de fazer você se conhecer mais. Esse autoconhecimento vai te proporcionar uma maneira de você estar mais consciente, de entender melhor as situações, você mesmo dentro das situações, tuas reações, os caminhos que você está escolhendo para você, a maneira de se portar diante das situações e poder buscar maneiras diferentes de se colocar diante dessas situações, fazendo escolhas e se responsabilizando pelas consequências dessas escolhas. Toda essa conscientização, se conhecendo mais, você vai poder se entender e buscar outras maneiras de lidar com as dificuldades que você tem emocionais, que são muitas vezes vindas, às vezes desde a infância, desde muito tempo, por muitos anos agindo de uma determinada maneira, e você não quer mais estar agindo daquela forma diante daquelas situações, né? São os famosos gatilhos que disparam comportamentos, que disparam sentimentos, e como modificar isso. A terapia, ela é um tratamento para que você possa estar em contato com você e você buscando soluções para as suas dificuldades, né? Junto com o terapeuta. O psicólogo, ele vai fazer isso, ele vai te ajudar, ele tem esse preparo para poder te ajudar. Busque a terapia. Ela te ajuda, é um crescimento pessoal em primeiro ponto. E que venha para te ajudar, para fazer você conseguir superar dificuldades emocionais, para que você consiga estar melhor com você mesmo, de uma maneira saudável, buscando soluções saudáveis que vão te fortalecer, que vão te estruturar emocionalmente. E você que quer fazer terapia, eu estarei ao teu lado acompanhando as tuas queixas que você vai trazer para que a gente possa olhar, entender melhor essa situação, perceber como você está nessa situação. Espero que você venha fazer a terapia para que a gente possa trabalhar as suas dificuldades diretamente, sem rodeios,
e fortalecendo e te estruturando para você estar melhor com você mesmo, de modo saudável. Para trazer vários assuntos de aspectos emocionais com o objetivo de buscar uma estruturação emocional, um fortalecimento emocional. Esse fortalecimento emocional é você ter uma base própria sob seus pés para que você mesmo consiga saber os caminhos que podem te ajudar, o que te ajuda, o que te afasta, o que te dá força, o que é difícil de enfrentar, como enfrentar, é você constituir sob seus próprios pés uma base emocional em que você mesma dê conta de si emocionalmente, consiga identificar as suas dificuldades e poder encontrar caminhos saudáveis para superar. Nesse projeto Falas, eu vou trazer vários temas emocionais para que você possa ir identificando várias dificuldades emocionais que você tenha e que você vá buscando esse fortalecimento emocional. E essa estruturação, e esse fortalecimento e estruturação emocional é para que você possa se constituir por você mesmo, ter a sua própria base para você conseguir achar maneiras de lidar diferente com as situações que são difíceis. Para que você, nesses gatilhos, possa se posicionar diferente, possa enfrentá-los de uma maneira diferente. A terapia é fundamental para isso. A terapia ela vem para te ajudar nisso, para você poder fortalecer e se estruturar. Aqui no programa, né, Falas, nós vamos levantando os temas, mas entendam que também o aprofundamento, questões pessoais, individuais, vão poder ser tratadas com a terapia no sentido de você se ver, né, individualmente, com a sua história, com as suas dificuldades, da onde vem aquilo, como lidar com aquilo, quais escolhas você quer, quais habilidades, desejos e potencial você tem interno para poder se desenvolver buscando aquilo que você quer, que todos queremos, que é ser feliz. Esse papo aí é longe, porque assim, eu fui vendo um monte de gancho aí, né, mas né, depois a gente pode, né, tratar aí de outros temas aí também, né, mas que bom, obrigada aí pela entrevista, obrigada. Tá bom? E estamos juntas aí, né, eu com o Barry, ela com a Tulipa, Esse gramadinho na graminha aqui, né, do prédio. Muito bom, obrigada. Obrigada, eu que agradeço.